Olá, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que talvez te incomode um pouco. Você sabe esperar? Não estou falando de esperar na fila do banco ou no trânsito, estou falando de esperar por algo que realmente importa. Um sonho, uma resposta, uma mudança, uma cura, uma oportunidade. A gente vive no tempo do agora. Tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo é instantâneo. E quando a vida pede paciência, a gente surta. Porque ninguém nos ensinou a esperar. Mas e se eu te disser que aprender a esperar é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer pela sua vida? Fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu quero te mostrar o que a Bíblia ensina sobre a arte de esperar. E eu te garanto, isso pode mudar a forma como você enxerga tudo. Por que esperar é tão difícil? Vamos ser sinceros, esperar dói. Esperar por um emprego quando as contas estão chegando dói. Esperar pela cura quando o diagnóstico é pesado dói. Esperar por um relacionamento quando a solidão aperta também dói. Esperar por uma resposta quando o silêncio parece eterno dói muito. E o pior não é só esperar em si, o pior é a dúvida que vem junto. Será que vai acontecer? Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus me ouviu? A nossa geração foi programada para a velocidade. Comida em minutos, entrega no mesmo dia, resposta no Google em segundos. E quando Deus não responde no nosso tempo, a gente acha que Ele não respondeu. Mas aqui está a verdade que eu precisei aprender da forma mais difícil. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E isso não é uma frase de quadro decorativo. Isto é uma realidade que, quando você entende de verdade, transforma a sua forma de viver. E o que a Bíblia nos ensina sobre esperar? A Bíblia, ela é cheia de versículos sobre esperar. E isso não é por acaso. Deus sabia que esse seria um dos maiores desafios do ser humano. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Percebe o que esse versículo está te dizendo? Ele não diz que quem espera fica parado. Ele diz que quem espera no Senhor renova suas forças. Ou seja, a espera não é passividade, a espera é preparação. No Salmo 27, versículo 14, Davi escreveu: espere no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Davi era um guerreiro, um rei, um homem de ação. E assim ele repetiu 2 vezes: espere no Senhor. Porque ele sabia que a maioria das vitórias da vida dele viriam depois de longo período de espera. E tem mais um versículo que eu amo em Abacuque capítulo 2, versículo 3. Pois a visão é para um tempo determinado. Ela se expressa para o fim e não falhará. Mesmo que demore, espere por ela, porque certamente virá e não tardará. Você ouviu isso? Mesmo que demore, espere, porque certamente virá. Deus não disse talvez, Ele disse certamente. A questão nunca foi se vai acontecer. A questão é, você vai ter paciência até lá? A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram que esperar. E não foi pouco tempo. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de grande nação. Sabe quanto tempo ele esperou até o seu filho nascer? 20
25 anos, isso mesmo. 25 anos entre a promessa e o cumprimento. Imagina a pressão, a dúvida, as pessoas ao redor dizendo que ele era louco. Mas ele esperou. Isaac nasceu. José, o cara dos sonhos, literalmente, Deus mostrou para ele que seria um líder, que seria grande e que aconteceu o que aconteceu logo depois. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Passou anos numa prisão egípcia, esquecido, abandonado, mas ele não desistiu da fé que ele aprendeu e quando o tempo chegou, ele se tornou segundo o homem mais poderoso do Egito. Do fundo do poço ao topo do palácio, mas teve que esperar. E o próprio Jesus, ele viveu 30 anos em silêncio antes de começar o seu ministério. 30 anos o Filho de Deus esperou. Se Jesus precisou um tempo de preparo, porque nós achamos que não precisamos. A espera não é inimiga, a espera é a sala de aula de Deus. E ali o caráter é moldado, que a fé é testada e a gente aprende a confiar verdadeiramente. Tá, mas como é que a gente espera sem enlouquecer, sem desistir, sem perder a esperança? Eu aprendi algumas coisas que quero compartilhar com você. Primeira coisa, espere com propósito. A espera não é ficar parado olhando para o teto esperando o milagre cair. É se preparar enquanto o tempo não chega. Se você está esperando uma oportunidade de emprego, se qualifique. Se está esperando um relacionamento, trabalhe em você mesmo. Se está esperando uma cura, cuide do que está ao seu alcance. A espera ativa, ela é muito diferente da espera passiva. Segunda coisa, espere com confiança, não com ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, Paulo escreveu: não andes ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Ansiedade é querer controlar o que não está nas suas mãos. Confiança é entregar nas mãos de quem pode cuidar de tudo. E essa troca de ansiedade por confiança é um exercício diário. Terceira coisa, espere em comunidade. Não tente esperar sozinho. Cerque-se de pessoas que vão te lembrar das promessas quando você quiser desistir. Pessoas que oram com você, que te encorajam, que caminham juntos. A espera fica mais leve quando você não está sozinho. Talvez você esteja assistindo esse vídeo juntamente num momento de espera. Talvez já tenha passado meses, talvez anos, esperando por algo que ainda não veio. E talvez você esteja cansado, quase desistindo. Eu quero te dizer uma coisa com todo o meu coração: não desista. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito. E o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo quando a gente não entende. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 25 e 26, está escrito: bom é o Senhor para quem espera por Ele, para aquele que o busca, bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Se você nunca teve um relacionamento com Deus, eu te convido a começar hoje. Não precisa de uma oração perfeita, não precisa de palavras bonitas, basta ser sincero. Abre o coração e diz: Deus, eu não aguento mais esperar sozinho, me ajuda. Essa oração simples pode ser o começo de tudo. E se você já caminha com Deus, mas está cansada de esperar, se renove. Lembre das vezes que Ele já te sustentou. Lembre que até aqui Ele te trouxe e não foi para te abandonar agora. Se esse vídeo falou com você, deixe um like, se inscreva no canal,
Compartilhe com alguém que está no momento de espera. Às vezes, a pessoa ao seu lado precisa ouvir exatamente isso hoje. Me conta nos comentários o que você está esperando de Deus. Eu quero orar por você de verdade. Quem espera no Senhor renova suas forças. Não desista. O melhor está por vir. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.